Olá, bem-vindos a mais um papo na nossa série Explorando a Psiquiatria, aqui do canal Psiquiatria com Mente. Hoje, a gente vai conversar sobre um assunto, fundamental para a segurança do tratamento psiquiátrico, a discinesia tardia. Sabe aquela preocupação que às vezes bate sobre os efeitos colaterais dos remédios a longo prazo? Pois é, essa nossa análise de hoje é para quem já pensou nisso. A gente vai focar em um efeito específico, a tal da discinesia tardia, e trazer informação clara e, o que é mais importante, com uma mensagem de esperança. E claro, se essa conversa for útil, já deixa aquela curtida e se inscreve no canal. Isso dá uma força enorme para o algoritmo mostrar esse conteúdo para mais gente que pode estar precisando. Combinado? Então vamos lá, direto ao ponto. Afinal, o que é essa tal de discinesia tardia? Para facilitar, vamos chamar ela de DT. A DT, então, são esses movimentos que a pessoa simplesmente não consegue controlar. Eles costumam aparecer mais no rosto, na boca e na língua. Sabe, às vezes são umas caretas, ou um movimento que parece mastigação, ou um piscar de olhos bem rápido e repetitivo. Um ponto-chave aqui é que eles geralmente aparecem depois de um bom tempo de uso da medicação, no mínimo alguns meses. E essa analogia do disco arranhado, olha, é perfeita. Ela ajuda a gente a entender por que esses movimentos podem continuar mesmo depois que o remédio é trocado. O defeito, digamos assim, não está mais no remédio em si, mas na adaptação que o cérebro fez por causa dele. E essa história de adaptação do cérebro nos leva direto para a ciência por trás de tudo isso. O que será que acontece lá dentro para causar esses movimentos? É como se fosse uma reação em cadeia com 3 passos. Primeiro, o remédio bloqueia a dopamina, que é o que ele precisa fazer para tratar o problema psiquiátrico. Aí, o cérebro, para compensar, deixa os receptores de dopamina supersensíveis. E é justamente essa sensibilidade extra na parte do cérebro que cuida dos movimentos que acaba gerando os sintomas da DT. Certo, mas então a pergunta que não quer calar é: quais remédios têm esse risco? Vamos dar uma olhada mais de perto nessa comparação. Bom, essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Os antipsicóticos mais antigos, de primeira geração, como o haloperidol, são os que têm o risco mais alto. Já os mais modernos, de segunda geração, foram desenvolvidos justamente para serem mais seguros nesse ponto. A clozapina e a quetiapina, por exemplo, são as que apresentam o menor risco de todos. E um detalhe importante: o risco não é só dos antipsicóticos. Remédios para enjoo, como a metoclopramida, se usados por muito tempo, também podem causar DT. Ficou alerta. Mas agora, vamos para a melhor parte, a notícia que todo mundo quer ouvir. Hoje em dia, existem soluções muito eficazes para isso. E essa é a mensagem central que precisa ficar. Por muito tempo, a DT foi vista como uma condição quase sem tratamento, mas, gente, o cenário mudou e mudou muito. Hoje, a discinesia tardia é sim tratável e existe muita esperança. A principal linha de tratamento hoje em dia são os chamados inibidores da VMAT2. Remédios como a valbenazina e a deutetrabenazina são um avanço gigantesco. Eles foram os primeiros a serem criados e aprovados especificamente para tratar a DT, e os resultados são excelentes. E o jeito que eles funcionam é simplesmente genial. Pensa num dimmer de luz, que você regula a intensidade. Eles fazem isso com a dopamina. Em vez de bloquear tudo, eles só diminuem a quantidade de dopamina que é liberada. Isso vai acalmar aqueles receptores supersensíveis na área dos movimentos, sem atrapalhar o tratamento psiquiátrico principal. É o melhor dos dois mundos. Mas os inibidores de VMAT2 não são a única carta na manga, não. Existem outras estratégias excelentes, como, por exemplo, usar a clozapina. Vamos entender a diferença entre elas. A escolha da estratégia é tudo. Os inibidores VMAT são uma adição ao tratamento, ou seja, a gente acrescenta um remédio para cuidar dos movimentos. Já a troca para a clozapina é uma substituição total do antipsicótico. A grande vantagem da clozapina é que, além de ter o menor risco de causar DT, ela também pode, em muitos casos, melhorar os sintomas de DT que já existem. Agora, um aviso muito, mas muito importante sobre o que não se deve fazer. Remédios como o biperideno, que são muito comuns para outros tipos de tremor, não devem ser usados na discinesia tardia. Na verdade, eles podem piorar os movimentos. Por isso, se a DT for diagnosticada, a recomendação é quase sempre tirar esses remédios do esquema de tratamento. Ok, com toda essa informação em mãos, qual deveria ser o plano de ação? O que fazer na prática se alguma coisa for notada? É bom ficar de olho nesses sinais aqui. Qualquer movimento novo que não acontecia antes e que insiste em aparecer, como esses da lista, já é motivo para levar o assunto para o psiquiatra na próxima consulta. É fundamental falar sobre isso. Identificar no comecinho faz toda a diferença. Mas, no fim das contas, por que é
tão importante assim tratar a discinesia tardia? Por que não dá para simplesmente deixar para lá? A resposta vai muito além de só parar os movimentos. Tratar ADT é sobre qualidade de vida, é sobre devolver a confiança, diminuir o desconforto social e, o mais importante de tudo, restaurar a sensação de controle sobre o próprio corpo. A gente espera de verdade que essa explicação tenha ajudado. Se ajudou, não esquece, por favor, de curtir e se inscrever no canal Psiquiatria com Mente. Assim, a gente continua trazendo mais conteúdos assim, com base na ciência e com foco em quem nos assiste. Todo este material foi produzido com base no trabalho e conhecimento do médico psiquiatra Dr. Leonardo Ventura. E para quem gosta de ir mais a fundo, aqui estão algumas das fontes que a gente usou. E lembre-se sempre, o conhecimento é a ferramenta mais poderosa no cuidado da nossa saúde. A gente se vê na próxima!